Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriane Mebes e neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre um erro bastante frequente para você que está pensando em prestar seleção para o mestrado. Então pessoal, eu escolhi começar com este vídeo aqui, uma série de materiais, conteúdos, vídeos para te ajudar a passar na seleção do mestrado ou do doutorado. E esse vídeo vai falar de um erro bastante frequente, talvez o principal erro que a gente comete durante a graduação, que impacta na nossa seleção de mestrado, tá? Então hoje eu estou falando para você que está fazendo graduação ou já fez graduação que vai prestar a seleção para o mestrado, tá bem? Esse é um erro que com frequência a maioria das pessoas comete. Eu vou confessar para vocês que foi um erro que eu cometi. Então, hoje eu consigo ver, enquanto professora, pela experiência que eu tenho, os problemas, de cometer esse erro, mas também enquanto alguém que cometeu o erro, que passou pela experiência, Então, um erro, talvez eu acredito, pela minha experiência, pelos relatos que eu escuto dos alunos e das alunas e da minha experiência enquanto professora de graduação, que seja talvez, se não o principal, o maior erro, mas está ali no top 10, vamos dizer assim, entre os 10, que sai entre os 5 principais erros que os alunos e as alunas cometem, tá? Do que eu estou falando, Eu estou falando do erro de deixar para se preocupar com a seleção de mestrado somente depois que a graduação termina, ou nos 2 últimos semestres do curso, tá? E por que isso é um erro, E eu disse para vocês, eu também cometi esse erro, tá? Então, primeiro, antes de responder por que isso é um erro, e como evitar esse erro, eu vou contar para vocês como que foi a minha história, a minha experiência, Eu fiz um curso noturno numa universidade pública. Durante o dia eu trabalhava, Eu não tinha como não trabalhar, eu precisava trabalhar para poder me sustentar, me manter, enfim. Então, durante a graduação eu trabalhei, Durante os 4 anos da minha graduação eu trabalhei no comércio. Então, eu trabalhava 8 horas por dia e à noite eu ia para a universidade. Então, eu tinha que manter esse emprego, eu precisava daquela renda, eu tinha também um certo senso de responsabilidade. Eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa responsável, então bastante comprometida e bastante responsável com o trabalho, às vezes mais responsável com o trabalho do que com a própria graduação, Então, hoje eu consigo ver e reconhecer que por várias vezes eu priorizei o trabalho e negligenciei a graduação. Talvez seja o seu caso, Cada uma sabe das dificuldades. Naquele momento eu precisava me manter no emprego, eu precisava da renda, E a gente faz escolhas, eu escolhi priorizar o trabalho. Por conta disso, eu acabei negligenciando a pesquisa, A universidade me ofereceu várias oportunidades de iniciação científica, de participação em eventos, de participar de grupos de estudo, de grupos de pesquisa, que eu não aproveitei. Em parte por conta do trabalho, mas hoje eu consigo ver que não somente por causa do trabalho. Na verdade, isso não estava no meu horizonte, não era uma prioridade. Eu nem pensava em mestrado, eu nem pensava em fazer seleção de mestrado. O que acontece? Eu tinha uma certa flexibilidade no meu trabalho, mesmo sendo comércio, enfim, eu tinha uma certa flexibilidade, eu conseguiria participar de algum evento, conversar lá, na empresa, enfim, alguma flexibilização de horário para participar de alguma coisa, eu podia, mas na verdade eu não estava preocupada com isso, então eu não tentei.
né? Eu não fui verificar, eu não conversei com ninguém, porque o mestrado não estava no meu horizonte. Eu não pensava em fazer mestrado, doutorado, tudo isso que eu, né? Toda essa trajetória acadêmica que eu percorri, isso só foi uma preocupação depois, tá? Em que momento, né? Talvez vocês estejam se perguntando aí, em que momento ela decidiu fazer mestrado? No final do último semestre de graduação, tá? Uma amiga, uma colega veio falar comigo que estava pensando em prestar seleção numa universidade e me pediu um conselho, o que eu achava, se ela fazia ou não. E depois que ela saiu, eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer? Né? Vai terminar a graduação e o que eu vou fazer semestre que vem? E daí pensar numa outra graduação, pensar num mestrado, começou a fazer sentido para mim, tá? Isso foi muito tarde, tá? Por que é tarde? Ah, mas ainda nem tinha terminado a graduação, era cedo. Não era cedo. Gente, por quê? Porque passar numa seleção de mestrado requer o que eu tenho chamado de uma mentalidade de pesquisadora, tá? E eu não tinha essa mentalidade. Eu não tinha essa mentalidade desenvolvida, tá? Por quê? Ah, mas mesmo assim conseguiu passar? Consegui passar. Não no primeiro semestre, no segundo, né? Eu nem prestei seleção ali no final do ano, né? Eu só fui prestar seleção no semestre seguinte, lá por maio, que é o período que abrem as seleções, né? Geralmente nas universidades, para ingressar no segundo semestre. Então eu só fui prestar a seleção nesse período depois de um ano que eu tinha terminado a graduação, tá? Então terminei a graduação, só para vocês terem uma noção, final de 2005, né? Formei lá em janeiro de 2006 e só fui prestar a seleção de mestrado e doutorado no primeiro semestre de 2007 e, né, prestei as seleções, fui aprovada e ingressei, então comecei a cursar no segundo semestre, tá? Então foi a seleção de inverno para entrar no semestre seguinte, tá? E foi lá nesse momento que eu prestei a seleção, né? Prestei a seleção e fui aprovada nas seleções que eu fiz. Mas por quê? Vejam, mas então foi logo em seguida. Não, gente, eu perdi um ano, né? Eu perdi um ano me preparando, sendo que eu podia ter passado 4 anos da minha graduação me preparando para isso, tá? Mas então não é um problema. É um problema, né? Quanto antes a gente começa, antes a gente conquista o que a gente quer, né? Quanto mais tarde a gente começa, mais tarde a gente conquista o que quer, né? Então eu conquistei o mestrado, né? Fui aprovada na seleção lá, ingressei lá em 2007 no segundo semestre, tá? Foi o tempo que eu precisei, primeiro para entender o que era pesquisa, né? Segundo para poder montar um projeto, porque eu não fazia ideia nenhuma, né? Eu não tinha ideia de pesquisa, não tinha mestrado na minha área, na cidade que eu morava, né? Então isso implicava prestar seleção fora da cidade que eu morava, me manter fora, minha família não tinha condições de me manter fora, né? Então eu tinha que criar as alternativas, porque não ia poder contar, né, com essa questão, porque não tinha, minha família mesmo que quisesse, não tinha condições, não tinha essa condição, né? E eu precisava prestar seleção em outro município, porque no meu não tinha, né? Depois, até quando eu estava me preparando para a seleção, veio a possibilidade de abrir mestrado na mesma universidade que eu fiz graduação, né? Eu poderia fazer, mas daí só ia abrir no outro ano, em 2008, né? E eu já achava que eu tinha perdido tempo demais, um ano, né? Então, eu sei disso, a gente tem outras prioridades, mas
Eu também percebo, enquanto professora de graduação, que às vezes não é uma escolha, tá? No meu caso, eu tive dificuldades, mas claro que no fundo todo mundo escolhe, né? Eu escolhi não participar dos eventos, eu escolhi não me dedicar, mas dá para dizer até que nem foi uma escolha, assim, porque na verdade não estava no meu horizonte, eu não pensava nisso, né? Eu sou a segunda, terceira pessoa da família, né? Tanto materna quanto paterna, de fazer uma graduação. Hoje tem mais, né? Mas logo quando eu fiz era no início, então eu era a segunda ou terceira pessoa a estar concluindo uma graduação. E assim, não tinha ninguém na minha família que tivesse feito mestrado, né? Ninguém que tivesse feito doutorado, então isso não era algo que eu pensasse, que fizesse parte, sei lá, das conversas da família, nem mesmo na universidade. E as pessoas com as quais eu convivia, os colegas e as colegas, não estavam preocupados com isso, com exceção dessa colega lá, que já estava pensando, né, projetando isso e que conversou comigo no último semestre. Então, eu acho que um pouco é isso, que a gente não desperta porque ninguém nos desperta, tá? Então, um pouco do vídeo de hoje é para se você tá aí fazendo a graduação, né, e ainda não despertou, mas o mestrado pode ser uma possibilidade, né? Pode ser algo que futuramente você vai querer, então acorda, é agora, é esse o momento de despertar, tá? Não, sem desculpa, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje, agora. Tá assistindo o vídeo agora, a gente desperta para isso. Agora eu não quero, talvez você me diga assim, não, Adriane, não, prof, eu não quero fazer mestrado e doutorado. Tudo bem, não tem problema, mas fica comigo aqui nesse vídeo e acompanhe os conteúdos que eu vou, a série de conteúdos que eu vou disponibilizar, porque não importa se você vai fazer seleção de mestrado, de doutorado, se você pretende seguir na carreira acadêmica, se você pretende fazer um mestrado profissional, se você não pretende fazer nada disso, só quer se formar, terminar a graduação ou já se formou, terminou a graduação e quer se dedicar à sua área profissional, não tem problema. Continua aqui acompanhando os conteúdos e os materiais, porque desenvolver uma mentalidade de pesquisador, de pesquisadora é fundamental para qualquer profissional, independente da tua área de atuação, você precisa desenvolver essa mentalidade. Se você ainda não tem ela desenvolvida, acompanhe aqui os conteúdos, eu vou te ajudar a desenvolver essa mentalidade. Agora, se você já tem, não, eu já tenho essa mentalidade, né? Então fica comigo, acompanhe os conteúdos que eu vou te ajudar a aperfeiçoar essa mentalidade de pesquisadora. Por quê? Essa habilidade. Por que é fundamental? Gente, vamos pegar agora o exemplo, né, do último ano, 2020. O quanto esse ano nos ensinou, né? E se alguma pessoa tinha um pouco de certeza, não sei se é o seu caso ou não, mas se você tinha alguma certeza de que o que você tinha aprendido na graduação, ou na vida, ou juntando as experiências da vida com a graduação até este ano era suficiente para você seguir a sua vida profissional, pessoal, enfim, 2020 serviu para mostrar que não é. Porque a gente precisa estar sempre aprendendo e se desenvolvendo. E ter essa mentalidade de pesquisador, pesquisadora é fundamental. Tá? A gente ouviu muito nesse último ano de 2020 as pessoas dizerem: eu tive que mudar a rota, eu tive que reinventar o meu trabalho, eu tive que me reinventar na vida, eu tive que me reinventar no trabalho, ou eu tive que reinventar o meu negócio, enfim.
né? Eu tive que aprender a lidar com esses problemas. Gente, é isso que um pesquisador, uma pesquisadora faz a todo momento. Tá? A gente tem um problema e a gente busca soluções para esse problema. Tá? Então, uma mentalidade de pesquisador, de pesquisadora, essa habilidade desenvolvida nos ajuda tanto na nossa vida profissional, acadêmica e pessoal também, tá? E por que isso? Bom, um outro exemplo do nosso cotidiano, a gente vê várias e várias pessoas reproduzindo, enviando, né, fake news para grupos de WhatsApp, para gente. Me conta e deixa aí nos comentários se você recebeu alguma fake news, alguma coisa durante o último mês. Provavelmente sim, né? E por que isso acontece? Essas pessoas que transmitem, né, essas notícias assim, não têm a habilidade de pesquisador ou pesquisadora, ou tem, mas não está bem desenvolvida. Por quê? Bom, porque a gente sempre tem que checar as fontes, a gente sempre tem que ter outras perspectivas sobre um determinado ponto de vista, né? Isso faz parte dessa habilidade. Quem é pesquisador e pesquisadora aí, ou que está desenvolvendo essa habilidade, já tem uma certa experiência, vai concordar comigo. Se você concorda, coloca aí nos comentários. Mas é isso, a gente precisa estar atento e atenta a essas questões. Então faz parte do nosso dia a dia. A probabilidade de que alguém que tem essa mentalidade, essa habilidade de pesquisador, pesquisadora bem desenvolvida, reproduza ou transmita uma fake news é bem pequena. Não é que não exista, sim, pode existir, a gente leu apressadamente, não dedicou o tempo necessário para verificar, não teve tempo, mas achou interessante, reenviou, pode acontecer, tá? Não é que não aconteça, não é porque a gente tem a mentalidade ou desenvolve a habilidade que a gente não erra, né? Continuamos sendo seres humanos, tá? Mas então, essa habilidade, ter essa mentalidade é fundamental, tá? Embora aqui a gente vai falar, eu vou direcionar muito para a seleção de mestrado e doutorado, tá? Desenvolver essa habilidade, mesmo que você não almeje isso, é importante para a sua vida, é um ganho pessoal e profissional também, tá? Agora, se esse é um erro, não despertar, não se dedicar, tá? Como que eu evito, né? Talvez você esteja pensando aí, recém comecei a graduação, você que está assistindo o vídeo, que começou a graduação neste ano de 2020, ou recém foi aprovado no vestibular, ou está na metade do curso de graduação, é tempo de começar? Sim, é tempo de começar. Talvez você esteja pensando, prof, ainda dá tempo. Dá tempo, sempre é tempo, inclusive para quem já terminou a graduação, né, e não se dedicou. Se eu conseguir, vocês conseguem também, né? Mas vai requerer um pouco mais de tempo, né? Mas o que é fundamental? Decidir começar hoje, né? Se você está decidida a começar hoje, então a partir de hoje a gente começa a desenvolver essa habilidade, né? Essa capacidade, essa mentalidade de pesquisador, pesquisadora. Agora, como que a gente evita? Então, você que ainda está na graduação, recém começou, está na metade, enfim, como que a gente evita esse erro? A gente tem que despertar, né? Você despertou, hoje foi o dia de despertar. Quem está despertando hoje, coloca um comentário aí, tá? Mas você despertou hoje, e o que eu preciso fazer agora? Tá, despertei e faço o quê? Esse era um problema, a prof disse que era um problema, tá? Eu acordei e agora? Agora você começa a pesquisar, olha só, começa a pesquisar desde agora na sua universidade, na sua faculdade, grupos de estudo. Quase todos os cursos de quase todas as universidades e as faculdades têm grupos de estudo. Se a sua tem, procura um grupo de estudo para participar. Um grupo de pesquisa, várias, né, quase todas têm grupos de pesquisa.
Algumas têm alguns critérios para ingressar, outras não, são mais flexíveis, menos flexíveis, mas vai nem que seja para ser ouvinte, para ficar lá só olhando, bater na porta e pedir, olha, eu posso participar? Claro que a gente está num momento que a maioria, talvez as possibilidades até se ampliem, porque a maioria dos cursos, dos grupos de estudo, grupos de pesquisa, neste momento estão acontecendo de forma online. Então, entre em contato com a pessoa responsável e pede, eu preciso participar, eu posso participar. Ah, mas tem que se inscrever, porque você não faz parte da pesquisa, enfim. Não, mas não existe a possibilidade de eu participar como ouvinte, como alguém que só vai assistir. Se houver essa possibilidade, agarra ela, tá? Começa a participar já no próximo semestre. Algumas universidades têm grupos de estudo, o grupo é grupo de estudo e pesquisa, tá? São coisas diferentes, alguns acontecem juntos, tá? Então, também a mesma coisa. Ah, prof, na minha universidade, na minha faculdade não tem isso. Ou tem, mas é muito concorrido, tem muita demanda de aluno e aluna querendo entrar e poucas vagas para participar. O que eu faço? Identifica no teu curso um professor, uma professora que é mais acessível, tá? Todo curso tem, tudo que é universidade, tudo que é faculdade, tem aquela professora ou aquele professor que é mais acessível. Aquele que para conversar no corredor, que vai para na cantina, sabe? Tem, com certeza você vai conseguir identificar até mais de um professor ou professora desse estilo, vamos dizer assim, né? Então, entra em contato com ele ou com ela e diz, olha, eu quero começar a me dedicar à pesquisa, mesmo que seja de forma, sem estar vinculado a algum projeto, mesmo sem estar na iniciação científica, mas eu quero estudar, eu quero pesquisar sobre determinada área. Importante que você veja qual é a área do professor ou da professora, né? Não adianta querer, sei lá, pesquisar uma área totalmente distinta da professora ou da professora, né? Mas procura esse professor, essa professora, entra em contato, manda e-mail, enfim, e diz o que você quer. Geralmente, né, esse professor, essa professora vai te dar alguma orientação, vai dizer, então pesquisa tal coisa, agora nesse momento os meus orientandos estão pesquisando tal coisa, tal tema, né? Ou eu estou conversando, fazendo orientações coletivas com os meus orientandos e orientandas nesse tema, tá? E começa a estudar o tema, começa a estudar de forma mais autônoma, né? Mas com bastante comprometimento, responsabilidade, né? E dedicação, tá? E essas 3 características são fundamentais para qualquer pesquisador, pesquisadora, tá? Então, se dedica, pesquisa e quando tiver oportunidade, que houver eventos científicos na sua faculdade, na sua universidade, ou que saia em qualquer outra universidade, faculdade que você possa participar, que você tenha condições de participar, se inscreve. Se inscreve, tem que pesquisar, procura apresentar trabalho no evento, procura produzir uma derivação, vamos dizer assim, desse erro que a gente está falando aqui, é o que? Muitas pessoas não fazem pesquisa, né? Mas quando pretendem prestar seleção de mestrado e doutorado, precisam apresentar o currículo Lattes. Você deve saber o que é, se você não sabe, eu vou fazer um vídeo aqui também explicando o que é e qual a importância, tá? Mas o currículo Lattes, parênteses só para quem não sabe, é um currículo acadêmico, né? Numa plataforma, na plataforma Lattes, onde todos os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil informam as suas produções, suas participações em eventos, enfim. Então esse é um item fundamental para quem vai prestar a seleção de mestrado e doutorado.
Então, muitos cometem esse equívoco, porque daí precisam preencher o Lattes e não tem produção, né? Nunca participou de um evento, era o meu caso. Quando eu fiz a seleção de mestrado, que eu preenchi o meu Lattes não tinha nada. Tinha só algumas participações em alguns eventos, acho que uns 2 ou 3, acho que cabia na mão o número de eventos que eu tinha participado como ouvinte, nunca como apresentadora de trabalho, não tinha nenhum artigo publicado. Então, daí o que é comum acontecer nesses casos? Eu preciso publicar um artigo. E daí as pessoas acham que quando vão publicar um artigo ou participar de um evento, que precisam escrever o trabalho, aí começa a pesquisa. Mas na verdade esse é um equívoco. O trabalho que é apresentado no evento, o artigo científico que é publicado na revista, é o resultado da tua pesquisa. Seja parcial ou, enfim, o resultado final, mas nunca o início de uma pesquisa. Então, por isso que eu preciso começar a estudar antes, por isso que eu preciso participar de grupos de estudo, de grupos de pesquisa, né? Por isso que eu preciso procurar esse professor, essa professora mais acessível para me orientar, para me dizer o que pesquisar, para eu fazer alguns ensaios, tentar escrever algumas coisas, um resumo que seja para algum evento que esse professor, essa professora possa dar uma olhada, possa me orientar como fazer melhor. A gente vai ter vídeo aqui explicando como fazer um bom resumo para evento, um bom resumo para artigo, tá? Como fazer um artigo, mas como a gente quer despertar hoje, começar hoje, então esse é o primeiro passo. Começar a pensar possibilidades, aonde participar de eventos, quais eventos. Todas as universidades, a maioria delas, faculdades, tem pelo menos um evento no ano para apresentação de trabalhos dos alunos e de alunos de fora. Então, se a sua não tem, procura alguma que tenha, né? Mas se a sua tiver, se inscreve na sua e se inscreve em outras também, tá? De preferência com participação, apresentação de trabalho, tá? E não perde de vista a possibilidade de escrever algum artigo. Eu sei que é difícil, dependendo da tua área, do teu curso, tem mais ou menos revistas que aceitam trabalho de alunos e alunas de graduação, mas tem, né? Tem que pesquisar um pouco mais, mas você encontra. Então, coloca no horizonte que você vai escrever um artigo, né? Se você terminou a graduação agora, fez um TCC, vamos transformar esse TCC num artigo para publicar? Se já é no formato de artigo, vamos melhorar para publicar? Então, tudo isso eu vou ajudar vocês, mas é importante que vocês despertem para fazer isso agora, né? O momento de se preparar para uma seleção de mestrado começa agora, hoje, nesse momento, agora que você está assistindo esse vídeo, tá? Por que isso é importante? Participar de evento, produzir conteúdo, ter artigo científico. Por que o Lattes é um item tão importante, tá? Lattes documentado, se você não sabe, né, nunca participou de seleção, enfim, você não precisa, não é só o Lattes com as informações, você precisa anexar as cópias ali. Se é um artigo, onde que o artigo está publicado, precisa pegar o PDF lá desse artigo, dessa revista, da publicação e anexar ao Lattes. Tá? E por que isso é tão importante? Bom, vamos pensar aqui, me acompanhe. Vamos supor que você precisa contratar um profissional, uma profissional aí na sua casa para fazer a limpeza da sua casa, tá? Você vai terceirizar a limpeza da sua casa. Você já fez uma pesquisa de mercado, em média, vamos dizer assim que uma diarista cobra, sei lá, R$50 por hora. Não sei, gente, tá? Isso é hipotético. Mas daí então você já fez um cálculo, precisa em torno de 10 horas, né? A R$50 você vai investir R$500, mais os produtos de limpeza, né? Mais o seu tempo, porque no dia que a diarista ou o diarista, né, for prestar o serviço, você vai ter que estar em casa para acompanhar, enfim, né? Para o profissional ou a profissional poder fazer a limpeza.
tá? Então você tem tempo, dinheiro e mais os produtos que você vai investir, tá? E daí você abre uma seleção. E nessa seleção várias pessoas se inscrevem, mas a maioria delas tem os seguintes perfis, 3 perfis, tá? Tem gente com muita experiência que já desenvolveu já fez várias e várias limpezas, né, em várias empresas, em várias casas, tem muitas referências comprovadas de que está acostumado a desenvolver o trabalho. Você tem uma que tem um pouco de experiência, algumas referências, mas nem muitas. E você tem um terceiro perfil, que é aquela pessoa que nunca fez limpeza, né? Daí você vai fazer uma entrevista com esses 3 perfis, tá? Com os 3 grupos de candidatos e candidatas. Daí, lá, pessoal com expertise, enfim, né, que tem muitas experiências e que fez isso várias vezes, inúmeras vezes, não tem dúvida. Eles sabem fazer o trabalho, você tem comprovação, tá tudo certo. O grupo intermediário é aqueles ou aquelas que já fizeram alguma limpeza, né, já prestaram esse serviço para alguém, ou fazem para familiares, ou fazem em casa, tem alguma experiência, né, sabem fazer alguma coisa, né, nunca trabalharam, daqui a pouco nunca prestaram serviço, né, assim, não tem tanta experiência, mas já fizeram, seja remunerado ou não para algumas pessoas, tá? E tem um terceiro grupo, né, que lá entrevistando você descobre que não fizeram limpeza, que não sabem nem pegar a vassoura, nunca pegaram a vassoura para varrer, nunca passaram um pano, né, não tem experiência nenhuma, nem na sua própria casa, nem na casa dos outros. Quem você contrataria? Quem tem mais experiência, tá? Quem tem experiência intermediária ou quem não tem experiência? Provavelmente você contrataria quem tem mais experiência, né? Se não fosse possível contratar essas pessoas, você contrataria quem tem alguma experiência. Mas somente em último caso, e talvez nem assim, você contrataria quem não tem nenhuma experiência. Correto? Porque pense, ninguém se inscreveu, né? Só que ninguém não teve inscrição dos dois primeiros perfis. Só quem se inscreveu é quem não tem experiência, nunca pegou uma vassoura nem nada. Só tem essa opção, só essas pessoas se inscreveram na tua seleção. Você contrataria elas? Eu acho que, dependendo do caso, você não contrataria. Mesmo só tendo essa alternativa, você não contrataria. Por quê? Você vai investir tempo, dinheiro, produtos, né? E não tem certeza do resultado. Nem se vai ter resultado, né? Não é nem se o resultado vai ser bom ou não. Talvez você não tenha resultado, porque a pessoa nunca pegou numa vassoura, nunca pegou num pano para fazer uma limpeza, né? Como que você vai ter certeza que essa pessoa sabe fazer o trabalho? Não tem, né? A probabilidade dela não saber, dela nem conseguir começar o trabalho é grande, não é? Ah, mas os outros 2 casos eu não tenho certeza que vão conseguir, daqui a pouco não vão fazer. É verdade, não tem garantia, né? Não tem garantia. Mas a probabilidade de que saibam e que realizem, talvez não exatamente como você quer, mas que consiga realizar o trabalho, é grande. Então, o que isso tem a ver com pesquisa, né? É o mesmo caso para uma seleção, né? Você tem tempo, recurso, né? Dinheiro, porque independente se a universidade é pública ou não, né? Há um investimento num aluno, numa aluna de graduação, né? Nesse caso, se a universidade é pública, nós, sociedade, estamos investindo para que você realize a pesquisa. Se não é pública, né? Se é privada, há um investimento da instituição para que você realize a pesquisa e, dependendo da pesquisa, sempre, geralmente, né, em certa medida, tem algum investimento também.
algum financiamento federal, enfim, algum investimento. Então, a sociedade também está investindo. E qual a chance de você realizar esse trabalho? Será que vai ter resultado? A gente não sabe, né? Mas a probabilidade de que quem tem experiência ou quem já fez isso algumas vezes, talvez não tantas vezes, né? Mas a probabilidade dessas pessoas conseguirem realizar o trabalho, concluir ele e talvez com bons resultados é maior do que quem nunca fez. A gente não tem como saber quem nunca fez se vai conseguir fazer, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a mentalidade de uma banca, né, de professores e professoras que estão numa banca de seleção de mestrado. Claro, a gente está aqui falando de seleção de mestrado, então expertise, experiência, obviamente que ninguém quer um pesquisador sênior, né, aquela pessoa que, olha, publica, sei lá, 10 artigos por ano, né, ou, sei lá, trabalhou em grandes projetos de pesquisa, não, mas que mostre que tenha mentalidade de pesquisador ou pesquisadora, ou seja, participa de eventos, apresentou trabalhos, publicou um artigo ou nunca publicou artigo, mas enfim, participou de eventos, tem vários trabalhos que apresentados, daqui a pouco até ganhou alguma premiação em algum evento, entende? Então, é isso que você precisa ter claro, né? A prática e a experiência, no caso da pesquisa, são necessários, tá? Então, a prática e a experiência são necessárias na pesquisa. Como que eu adquiro prática e experiência? Pesquisando, tá? Produzindo. Então, eu não posso deixar para produzir, para me preocupar com o meu Lattes quando terminar a graduação, né? Ou quando eu for preencher o Lattes para enviar para a seleção, porque eu tenho que ter os dados para colocar lá. Lá é só uma plataforma que eu alimento, né? Mas o trabalho todo vem antes. Então, por isso que o dia de acordar e se preocupar com isso é hoje, é agora, tá bem? Então, se você vai começar a se dedicar agora, a partir de hoje, está comprometido, está comprometida, está empenhado, né? Está assumindo esse compromisso, me acompanha aqui que eu vou te ajudar, te fornecer conteúdos, ferramentas, né, necessárias para que você consiga ter êxito, tá bem? Então, o que isso significa, né? Não é somente a parte metodológica, não é somente ferramenta, não é só... toda uma mentalidade, um entendimento da importância do que é a pesquisa acadêmica científica, tá bem? Então, se você tem esse comprometimento, me acompanhou até agora nesse vídeo, deixa um comentário aí que nos próximos vídeos, nos próximos materiais, eu vou te orientar, tá bem? Um abraço!